Boa noite, boa noite. Iremos falar hoje sobre gestão das emoções. Muito bom ter você aqui comigo. Hoje eu estou com uma convidada muito especial aqui, a minha amiga Cíntia. Ela já entrou aí. Vou chamar ela aqui para a gente estar começando a nossa live. Vamos chamando pessoas aí para a gente estar se conectando. Deixa eu colocar a Cíntia aqui, peraí. Olá! Olá! Como é que você tá? Tô bem, e você? Tudo já. Eu tô com frio. Aqui tá um gelo, uma É chuva. mesmo? Tá muito frio aí? Não, não tá muito. Deve estar uns 13, 14 graus, mas tá Não, geladinho. só 13 graus só. Eu tô no sul, né? Fazer o quê? É, quase nada, 13 graus, quase nada. Fernando, Ai, se a ai. minha internet ficar ruim, eu tiro do Wi-Fi e conecto no 4G, porque tá chovendo. É, A minha deu uma bugada, a minha internet aqui em casa. eu Então, também não sei o que houve com a minha, não. Eu tô no meu 4G aqui também. Por isso que eu até demorei um pouquinho para entrar, porque eu tava tentando entrar pelo Wi-Fi, não tava entrando. Aí eu mudei aqui pro 4G. Vamos ver se o 4G vai aguentar, vai segurar. tá, vambora. Tá tudo certo. E aí, Cíntia, fala um pouquinho de você, se apresenta pra gente aí quem é você, o que você faz. Então, Conversa aí antes um de pouquinho mais com a gente. nada, obrigada por mais um convite, né? Eu digo que o Fernando é meu parceiro de lives, então vamos embora. Quando ele convida para mais uma live, vamos nessa. O meu nome é Cíntia Rodrigues, eu sou coach, trabalho no mundo do desenvolvimento humano com foco em produtividade. Então, quando tu me chamou para a gente conversar sobre emoções, opa, vamos embora. Claro que sim. E até hoje de tarde eu estava fazendo uma sessão com uma pessoa que foi maravilhosa. Ela me atendeu e aí ela brincou comigo. Ela disse: Cíntia, tu é uma pessoa que tem muita dificuldade em demonstrar tuas emoções porque tu é muito lógica. E aí, e claro, trabalhando no mundo da produtividade, essa lógica e essa objetividade é necessária, porque muitas vezes as pessoas enrolam, vão empurrando as coisas com a barriga justamente por não terem, por levar tudo muito para o lado emocional. E eu levo tudo muito racional, né? E aí, quando tu me falou, eu disse: nossa, vai ser um super desafio, vamos embora fazer essa live com o Fernando. Então, obrigada pelo convite. Que bom, fico feliz. Gente, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre emoções, né? Sobre gestão da emoção. Acredito eu que nunca foi tão pertinente esse tema para o momento que nós estamos vivendo. Eu fiz até uma live com esse mesmo tema com a Lili Eu e vi. foi muito Aham. legal. Aham. Foi muito legal. Vou estar até colocando no YouTube agora a live, que eu baixei ela aqui. Aí Foi depois tu muito me manda o legal. link. Eu não consegui assistir ao vivo, Mando, mas eu vi que vocês iam fazer. Eu quero assistir a live de vocês. mando sim. Eu vou baixar para o YouTube. Estou deixando pro fim de semana, porque essa semana foi bem corrido. Aí, Uhum. esse fim de semana, eu vou baixar várias lives lá pro YouTube, porque eu Uhum. tô baixando as lives da semana inteira no YouTube. Eu fiz uma semana inteira de live falando sobre ansiedade. Foi bem Eu vi. bacana, foi bem gostoso. Uhum. Aí, semana que vem, eu vou começar falando sobre depressão. Segunda-feira eu começo uma série de lives sobre depressão. Só que aí eu não vou fazer sozinho, não. Eu vou trazer vários profissionais da saúde mesmo. Já consegui Oh, psiquiatra, legal. já consegui psicólogo, já Uhum. consegui enfermeiro, tudo da área de saúde mental, para estar conversando com a gente. Então vamos Uhum. lá. Para você, Cintia, o que é gestão da emoção? Primeiro, assim, o que é emoção e depois gestão da emoção. Então, até eu estou fazendo um curso sobre reprogramação mental. E aí eu entendo hoje que a emoção é aquilo que nós não conseguimos racionalizar, né? Aquilo que a gente não consegue colocar na razão, é aquele sentimento, é aquela coisa que vem, assim, sabe? Tá, mas eu tô sentindo uma coisa, não sei o que que é. E às vezes quando a gente não consegue verbalizar, eu entendo que isso é a emoção. É aquela Sim, parte do nosso cérebro que alguns cientistas dizem que é ali, que fica guardadinha, né? Alguns dizem que é 95% e tem alguns que chegam a dizer que chega a ser 88%, ou seja, que o nosso racional varia de 5 a 12%. Então, tem uma certa distorção de alguns cientistas que falam que é 5, o lado racional, outros falam que pode chegar a 12. Então, ok, varia ali, né? Então, a emoção, ela fica localizada que nem é a parte de baixo do iceberg, né? É aquilo que a gente tem.
verbalizar e racionalizar. Trazer para a razão e dizer, tá, mas isso aqui funciona assim, funciona assado. E o que acontece, a gente vê nos atendimentos muito, né, Fernando? É as pessoas se deixarem dominar pelas emoções. Eu acho que essas lives que tu fez, eu vi esses dias um pedaço de uma live tua que tu chamou uma menina. Ela era pequenininha, Isso. ela tinha uns 8 aninhos. 8 aninhos. 8? Nossa! E ela já leu mais de 180 livros, com 8 anos. Caraca, que fantástico! E como é que ela ela hoje tem menina na vida? Eu dou consultoria para dona da empresa, que é neta dela. E aí ela falou, vou chamar essa menina. E naquela semana ela estava lendo um livro que falava sobre ansiedade para criança. Aí ela contou uma historinha de ansiedade, ela ensinou até respiração. E ela já leu ela tem cerca de 330 livros em casa. Porque a tia dela é uma leitora nata. Uhum. E a tia dela, desde a barriga da mãe dela, a tia dela já comprava livro para ela. E a tia dela pegava e ficava lendo enquanto ela estava na gestação ainda. Então, quando ela nasceu, ela já tinha mais de 100 livros em casa. Nossa! É o trabalho da tia. A tia ela faz uma assinatura anual, mensal de livros, e ela recebe 5 livros por mês. E é legal que na hora que eu perguntei para ela assim, o que te deixa ansiosa? Ela falou assim, quando eu sei que vai chegar livro. 8 anos. Que banho, hein? Muita gente. Não, ela leu o livro, ela leu mais livros do que muitos adultos não leram até hoje na sua vida toda. Exato. Né? Sim. Então, exatamente. Que legal. E assim, gente, essa questão da gestão da emoção, como que funciona, né? Existe 4 emoções primárias. 4 emoções primárias. Medo, raiva, alegria, e tristeza. Achei que eu tinha esquecido. É o que vem lá tristeza, medo. É o que vem lá do límbico, né? Isso. Então, são 4 emoções primárias. Só que essas 4 emoções primárias derivam-se 350 emoções. E é por isso que, igual você falou agora, assim, aquele sentimento assim, ó. Nossa, eu tô triste, eu não sei por quê. Uhum. Eu estou angustiado e eu não sei. Que eu não sei o que está acontecendo, né? Por causa da derivação. Então você tem 4 emoções primárias e aquela emoção que você não sabe o que é, realmente você não sabe. Ela foi oriunda de alguma dessas 4 emoções. Só que você não sabe qual que é a emoção que é. Se é o medo, se é a tristeza, se é isso, se é aquilo. Por quê? Porque ela vai fazendo a derivação. E aí essa derivação entra ansiedade, entra depressão, entra autoestima, tudo mais. Impotência, resiliência, são tudo emoções. Então essas 4 são as principais. Então tudo que nós fazemos na vida começa em cima dessas 4 emoções. E essas 4 emoções, elas ficam localizadas dentro do hipotálamo, que é dentro do cérebro, na parte do hipotálamo, que é a parte de baixo. Então, que é onde o iceberg, né? Onde ninguém vê, onde que é o perigo, né? E aí, essas emoções, quando você não sabe gerir elas podem te jogar para cima ou elas podem te destruir. Você começou falando algo muito legal, que você falou assim, eu sou racional e tudo, essa parte da emoção, às vezes eu tenho que trabalhar muito em mim e tudo. E foi muito legal o que você falou, porque hoje de manhã, eu tive uma empresa, levando uma proposta, e eu conversei com um casal, os donos da empresa. O homem, racionalzão. A mulher, 100% emocional. E ele é 100% racional e ela 100% emoção. E aí a gente trocando ideia, e ele, por ser racional, perfil conforme, fez várias perguntas para mim. E aí quando eu saquei que ele era racional, eu tive que ir muito pro meu lado técnico e eu tinha que fugir o meu emocional e encaixar um lado técnico do Fernando para que eu pudesse explicar para ele como é que ia trabalhar. Exatamente, mas de forma científica. Não que eu ia trabalhar, eu não poderia nunca falar para ele assim, não, eu vou trabalhar aqui o desenvolvimento dos seus funcionários, a mentalidade deles vai ser diferente. Aí ele ia me perguntar o que é mentalidade e por que você vai trabalhar isso e por causa de quê. Então, sabendo disso... E se tu não trabalhar, por quê?
Mas Exatamente. por que tu acha que deve trabalhar isso? Eu não tô entendendo. Na prática, Exatamente. fazer o quê? Provavelmente Isso. Mas foi isso mesmo. No final ele falou comigo assim, mas como funciona assim direitinho o seu trabalho? Aí eu tive que explicar direitinho para ele. Enquanto isso, a esposa dele, que era emocional, já tinha, se fosse só ela, ele já tinha fechado o serviço. Já tinha fechado o serviço, mas não. Então, o que acontece? E você falou isso, e eu lembrei de uma coisa muito, muito importante. É que, gente, agora que vocês estão aqui, vocês vão entender isso. Por isso que às vezes a gente não entende, muita gente não entende isso, e nós vamos explicar para você, por que tem pessoas que são analfabetos, sabe ler nem escrever, e ganha isso aqui de grana, e tem gente que é PhD, formado, doutorado, PhD, tá aqui, ó. E esse cara, financeiramente, ele é melhor do que um cara que se formou em várias faculdades, fez várias coisas, está na gestão da emoção. Esse cara que é analfabeto, ele não pensa para fazer. Ele acredita no potencial dele, ou se não é o potencial, ele acredita num ser maior, ele acredita em alguma coisa. E ele pega e faz. Enquanto a pessoa que muitas vezes é muito racional, ela planeja muito, ela é muito de planilha, ela estrutura muito, e toda essa estruturação demora 6 meses, 7, 1 ano, até pôr em prática. Enquanto essa outra pessoa que tem uma gestão da emoção diferenciada, ela alavanca muito mais rápido. Porque o grande problema das emoções está aí, na coragem, na ousadia, né? Na falta de medo. Tu conhece o Rick Chester, provavelmente, né? Sim, sim, claro. Fantástico até. Hoje ele fez um post muito legal, que eu tava lendo agora de tarde, ele postou assim, de uma pessoa lá do morro, de onde ele vem, da comunidade do Rio, né? Acho que ele é da Mangueira, uma coisa. Da Mangueira. Isso, Mangueira. Ele vem de lá. E aí ele era uma pessoa que mandou para ele, dizendo assim, que na época que ele vendia água e tudo mais, achava que ele era um coitado e que não sei o quê, e que o cara viu que hoje ele ficou milionário, porque a pessoa se deu conta que na época que ele vendia água, ele simplesmente pegou e disse assim, cara, eu sei onde eu quero chegar e é para lá que eu vou. Não interessa o que os outros vão falarem, eu vou seguir firme no que eu quero. E aí o cara disse assim, olha, hoje eu me lembro que na época, né, ele contava toda uma história, na época eu li alguma coisa e tal, eu falei pro fulano que tu isso, que tu aquilo, e agora olha onde tu tá, e eu continuo no mesmo lugar. E daí eu digo, caraca. E aí ele pegou e postou aquilo hoje. E ele disse assim, gente, isso aqui que só prova que assim, ó, a gente tem que ter resiliência, tem que entender, é para lá que eu vou, então é para lá que eu vou, ponto. Exato. Né? Eu vou deixar o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, o julgamento que vão fazer de mim, e eu vou seguir firme até eu chegar no meu caminho. E aí eu achei assim, eu disse, caraca, olha só, o cara tá fazendo história desde o vídeo da água, obviamente, né? A Michelle Obama, na época, comentou o vídeo dele. E o cara já foi para Harvard dar palestra e tudo mais. Exato. E, assim, que lição, né? Achei exatamente. Muito bacana. Isso é gestão da emoção. Exatamente. Entendeu? Isso é você, quando a coisa fica feia, você não entrar em depressão. Quando os obstáculos vêm, você não ficar na ansiedade. Quando os problemas vêm e eles vão vir, você ser resiliente para passar por cima deles. Tudo isso é gestão da emoção. Quando você acha que nada vai dar certo, você ainda consegue ser otimista mesmo nesse momento. Isso é gestão da emoção. É assim que as pessoas vão conseguir superar os seus problemas e as circunstâncias que acontecem na sua vida. Então, por que é tão difícil, né, ter essa gestão da emoção? Por que é tão complicado isso? A gente poderia citar aqui, eu vou falar um aqui, eu queria que você até completasse depois. Um dos motivos, por exemplo, que muitas pessoas têm dificuldade em fazer gestão da emoção, e eu falei isso na live com a Lili, por exemplo, televisão. Né? O cara liga lá aquele jornal, tá lá passando só notícia ruim, é coronavírus, é morte, é na favela que morreu não sei quantos, só coisa ruim. Como que eu vou ter uma gestão de uma emoção otimista de vida se eu estou me alimentando só de coisas ruins? Eu não consigo, eu sou prova viva disso. A Dani falou aí, eu sou prova viva disso.
Então, como que eu vou conseguir realmente enxergar uma coisa nova se eu estou me alimentando de coisas negativas, coisas ruins? Tu sabe, Eu nunca vou conseguir enxergar nada. Eu tô fazendo esse curso de reprogramação mental e eles falam muito, é um curso que tem física quântica, algumas coisas assim, Sim. bem complexas, assim, interligadas, é muito bacana. São 200 horas, eu devo ter feito umas 50, mas eu chego lá. Então, assim, o que acontece? Isso também, os seres humanos, aí, ela traz lá, a mulher trouxe a experiência que ela dá água, né? Que quando tu coloca água para congelar e tu fica só falando coisa ruim para água, e aí depois tu tira uma foto, é um resultado. Depois tu fica só falando coisas boas e não sei o quê, tu tira uma foto e outra. E aí a teoria é que assim, se o nosso corpo é 70% de água e se com a água funciona assim, imagina com as pessoas, né? Que são seres emocionais. Então, assim, se eu ligar a TV e ver tragédia, eu vou ficar trágica. É óbvio, né? E aí, assim, se eu pegar um livro bacana para ler e eu absorver aquele conteúdo e ele seja algo que vai me impulsionar, eu vou ter mais gás para fazer o que eu preciso. Agora, se eu convivo com pessoas que vão vibrar, e aí entra na questão, eles falam muito do campo eletromagnético, né? Que quando a gente tá... Todo mundo que tá aqui nessa live já deve ter passado, sabe aquela coisa, tu chega e diz, nossa, que pessoa pesada. Nossa, fiquei triste, fiquei não sei o quê, quando chega perto de alguém. É isso. E aí, o que é emoção, às vezes, é entender que tu ficou perto de uma pessoa que te fez mal, no sentido de, nossa, isso não foi legal. Tá, então, beleza. Então, o que eu vou fazer para reverter isso que aconteceu comigo e vamos embora. Segue a vida. Bola pra frente. Exatamente. Ou eu vou aceitar, meu Deus, aquela pessoa é tão negativa. Ai, ela me contou tanta história. Vem aqui, fulano, que eu vou te contar a história que a fulana me contou. Ferrou. Porque tu vai se contaminar com o ruim dela. E isso é fazer a gestão da emoção, é administrar isso. Porque o que acontece? Nós vivemos num mundo que, infelizmente, ele é muito negativo. Ele tem essa carga pesada, vamos dizer. E a gente precisa se nutrir de coisas boas para amortecer essas coisas ruins que a gente vê. Porque hoje em dia, se tu ligar a TV, tu só vê tragédia. Sim, exatamente. Não, acho que essa semana eu liguei a TV uma noite e aí eu assisti um pedacinho do jornal e aí tinha uma notícia bem bacana sobre Florianópolis, como é que eles estavam saindo da questão do coronavírus, como é que eles estavam enfrentando tudo isso. Durou 1 minuto e meio a reportagem. O resto eu só ouvi tragédia. Só tragédia, exatamente. E daí eu disse, olha só, como é que os caras são sacana. O que é bom é bem pouquinho. Agora, o que é ruim é isso aqui. Mas porque o que é ruim vende. Claro, da audiência, óbvio, da Ibope, né? Tanto que as mensagens mais compartilhadas hoje no mundo é fake news. Sim, porque elas são trágicas. Porque são trágicas, entendeu? Muito exatamente. Então, essa gestão da emoção, inclusive, está aqui minha amiga Maiara, aqui, MS Trader. É a Maiara, nós vamos fazer uma live semana que vem, nós vamos falar sobre a gestão da emoção para o trader. Vai ser fantástica essa live. Vai ser top. Então, aí eu vou falar sobre a emoção da ganância, do dinheiro. Então, a gente vai fazer uma live bem legal nesse quesito aí. E tem uma amiga minha que também está aqui, e ela até falou assim, eu passei por isso, é prova disso. Né? Uma pessoa muito querida minha, que eu tive o prazer e a honra de dar mentoria para ela. Uhum. E quando ela começou com uma amiga dela, uma sócia dela, a coisa caminhou muito bem, a energia, a gestão da emoção estava muito igual. E as duas caminharam muito bem, e rapidinho montaram a empresa delas, e depois que ela montou a empresa dela, a coisa começou a fluir, veio o primeiro cliente. Quando a sócia começou a olhar para um lado mais de reclamar, lado negativo, o que aconteceu? A sociedade se esvai, ela continua sozinha, e aí ela conectou um outro sócio que tinha a mesma energia que ela, olha que legal. E hoje ela está bombando. E por que isso? Porque ela soube fazer a gestão da emoção. Agora imagina se ela fosse na onda da outra pessoa. Como que ela ia fazer? Como que ia conseguir realmente caminhar com isso tudo? Não ia conseguir. Porque ela teve, naquele momento ali, ela teve o quê? Resiliência. Ela entendeu o cenário
e falou assim, ó, você quer ir sozinha? Vai, eu vou ficar. Eu sei o caminho que eu quero, eu sei aonde eu vou chegar. E é muito legal que eu olhava sempre para ela, tá até falando aí, ó. Eu chegava muito para ela e falava assim, o sonho é seu, o sonho é seu. Eu batia muito, eu ligava para ela, o sonho é seu, você sabe, né? Você sabe, né? E aí isso ela foi, se conectou uma outra pessoa e hoje os dois estão aí fazendo reunião, conferência pelo Zoom, tá trabalhando já Brasil todo, e antes era só nossa cidade, o projeto, hoje já estão atingindo Rio de Janeiro, São Paulo. Por quê? Gestão da emoção. Quando eu sei fazer a gestão das minhas emoções, eu consigo ter grandes resultados. Quando eu entendo o cenário que eu estou, quando eu entendo onde eu estou pisando, eu consigo fazer a gestão da emoção. E isso é muito fantástico, gente. Quando você entender que as suas emoções, você não pode ser refém das suas emoções, a sua vida, ela voa. Agora, quando você fica refém das emoções, e daqui a pouco eu quero falar algumas coisas, como que você fica refém da emoção, vocês vão chocar com o que está acontecendo na sua vida, na vida de vocês nem percebem. E eu queria te fazer uma pergunta, Cíntia. Como você acredita, eu queria que você desse pelo menos umas 2 dicas aí para as pessoas conseguirem fazer a gestão da sua emoção. Assim. 2 sacadas suas aí, que você usa para a sua vida, ainda mais que você, como você é mais racional, então é muito mais fácil você fazer essa gestão, né? Então, o que você usa que dá certo para você? O que acontece? Eu tenho uma frase do Wendel Carvalho que eu tenho pendurada, que quando eu dou uma fraquejada, eu leio aquela frase. Aquela frase diz assim: as pessoas não precisam de motivação, elas precisam de disciplina. Uau! Por quê? Uau! Porque a motivação, ela é, não, tu vê, hoje eu acordei triste, não, hoje o vizinho me falou que o gato dele tá doente, eu me abalei com a história, hoje não sei o quê. Cara, foda-se, com perdão da expressão, tá? Desculpa falar palavrão. Não, mas é isso mesmo, fica à vontade. O que tu precisa fazer? Eu preciso sentar e fazer isso. Então, senta e faz. É disciplina. Não é... porque a motivação tá aqui. A gente, quando lembra a motivação, e eu lembro muito isso, aqueles eventos de alto impacto que a gente vai final de semana todo, uhul, não sei o quê. E aí, tu chega na segunda-feira e diz assim, mundo real, onde é que eu tô? O que eu faço mesmo? Né? Então, assim, agora, a partir do momento que tu estabelece a disciplina na tua vida, não interessa o que tá acontecendo. Aí entra uma outra questão que eu trabalho muito, e eu trabalho com os meus clientes, que é o planejamento. Porque, assim, se eu me planejar, se eu me organizar, eu vou conseguir instaurar a disciplina no meu dia a dia, na minha rotina, vou ter uma rotina regrada, o que eu faço, quando, que horas, por quê, né? E aí, assim, planeja tu ter uma folga no sentido assim, eu vou trabalhar 10 horas do dia, eu tenho atividades por 9 horas e 50. Vai dar merda. Tu não vai conseguir fazer tuas coisas. E aí não tem disciplina que funcione, né? Mas o que acontece? Se tu usar o planejamento, e aí agora, eu vou dar um spoiler aqui, eu vou fazer uma palestra no dia 25. Agora, semana que vem, eu devo lançar os convites, as inscrições já. Então, eu já convido aí o pessoal que te segue também a assistir a palestra, que é como que a pessoa pode ser mais produtiva, tá? Mas o que isso tem a ver com emoção, Cíntia? O que acontece? A partir do momento que tu é mais produtivo, tu tá mais perto de atingir teu objetivo. Se tu tá mais perto de atingir teu objetivo, tu vai ficar feliz. E o que é felicidade? É uma emoção. Né? Então, assim, as coisas vão encaixando. Então, a minha dica, Fernando, uma delas, né, é justamente isso. Cara, entenda que é emocional, sim, mas use o teu lado racional para de vez em quando dizer, tá, emoção, te aquieta aqui, que quem manda sou eu, porque eu vou fazer. E Cíntia, antes até de você falar a segunda dica, eu tenho uma frase comigo, que eu consegui essa frase essa semana, e eu comecei a levar, desde que eu ouvi essa frase, é uma frase que estou levando para minha vida, que eu vou levar para minha vida, porque só tem uma semana que eu a vi. E você falou uma coisa aí sobre a questão, o que produtividade tem a ver com emoção, né? Que as pessoas acham que não.
Só que a frase, sabe, a frase é bem curta. É 2 palavras, 3 palavras. O resultado cura. Eu choquei. Foi aquela paulada que eu falei assim. Aí que eu comecei a raciocinar sobre a semântica da frase. E quando eu leio o resultado cura. Aí eu comecei a refletir, eu parei assim, fiquei assim, sentado aqui assim, fiquei assim. Que raio quer dizer isso? O resultado cura. E aí eu fui fazendo todo sentido. Porque, igual, por exemplo, vou dar um exemplo aqui nosso. Você vai dar a sua palestra no dia 25, né? Isso. Dia 25. Uhum. Você vai lá, vai fazer seus convites, você vai fazer a chamada, aquela coisa toda, para as pessoas se inscreverem. Isso. Uhum. Vamos supor que você consiga 50 inscrições, 100 inscrições. Tomara que consiga 500. Quando você vê esse resultado, você fala para você assim, ó, uau, tô bombando, vou arrebentar, caramba, que legal. Você comemora, você fica animada, você quer fazer, você quer acontecer, porque o resultado daquele post, daquela chamada que você fez, teve resultado. Então, cura. Se porventura, há 15 dias atrás, você estava meio triste, meio desanimada, quando você postou isso e veio as pessoas fazendo, se inscrevendo, cura tudo aquilo que você viveu naquela semana, talvez, que você passou. Ele deixa aquelas emoções ruins de lado e vem aquela que é legal. Então, ele vai curar no sentido assim, tira as ruins, traz a boa, curou. Exato. Ficou bem de novo, né? Por isso que a produtividade é linkado com a emoção. Porque quando eu produzo, eu tenho resultado. Se eu tenho resultado, eu sou curado. Ó, que legal. Eu produzo, eu tenho resultado. Eu tenho resultado, eu sou curado. Agora, quando eu estou improdutivo, quando eu estou procrastinador, quando eu estou sonhador, mas não faço nada para realizar meus sonhos, eu me frustro e eu não tenho resultado. Eu não tenho resultado, reforça uma emoção em mim que eu sou incapaz, reforça uma emoção em mim que eu não sou nada, reforça uma emoção em mim que nada dá certo na minha vida, e aí eu entro na tristeza e na depressão. Então, você falou brilhantemente, a produtividade ela é 100% ligado à emoção. Porque se eu produzo, eu tenho resultado. Se eu tenho resultado, eu tenho uma emoção. Se eu não produzo, eu não tenho resultado. Se eu não tenho resultado, eu tenho outro tipo de emoção. Só que essa emoção é aquela que eu não quero. Fernando, tu sabe que agora faz 2 semanas que saiu o meu selo de especialista em produtividade do Triad Specialist aquele, né? Até eu coloquei no meu site e tudo mais, aí foi, uau, tô me achando agora, né? Que agora veio o selo, assim. E aí até o mentor, né, do curso esse que eu fiz, ele tava falando assim, lá em algum momento, quando tu tem que fazer gestão de tarefas e tudo mais, tu tem um objetivo, o que eu faço? Daí o cara disse assim, tem uma frase que todo mundo conhece. Ela é um símbolozinho branco, assim, que é estampado em todos os tênis, né, famosos da Nike. Just do it. Somente faça. Mas não sei o que. Cara, não interessa, só faz o que tem que ser feito, ponto. E aí eu vou fazer um gancho com o que eu falei aqui no início sobre o Rick Chester. Tu acha que o cara, quando ele vendia água em Copacabana, que ele fala, né? Eu assisti a palestra dele o ano passado num evento que eu fui, a palestra dura 1h30, assim. Cara, é uma história de vida, né? E aí ele diz assim, gente, ele começou a história com os R$10 que ele pegou emprestado e tudo mais. E ele diz assim, eu separava uma água para mim, porque eu tinha sede também. E aí, assim, vamos parar para pensar, tu acha que o cara ia ficar, eu não sei se eu tô triste hoje, hoje o sol tá muito forte, hoje tá calor, hoje tem não sei o quê. Cara, o que ele fez? Ele só fez o que tinha que ser feito, ponto. Tu é uma pessoa que administrou melhor as emoções do que alguém que teve sucesso? E aí é muito interessante, Fernando, que hoje de tarde eu estava estudando programação neurolinguística. E aí, tu está falando aqui, eu tive um negócio assim. O que acontece? A pessoa que tem um cérebro mais programado, vamos colocar nesses termos, ela tende a ter sucesso mais rápido. Porque ela consegue lidar melhor com as emoções. Ela entende assim, eu entendi que isso que aconteceu agora, eu peguei o copo d'água, derrubei e quebrei. Meu Deus, eu posso achar tudo uma tragédia? Ou eu posso simplesmente dizer,
quebrou outro copo d'água, eu tô digitando aqui o negócio da minha palestra. Eu vou secar isso aqui e vou seguir minha vida, né? Então, assim, eu escolho como eu administro o que eu sinto. E aí, ai, que lindo, maravilhoso, é fácil? Não, ninguém nunca falou que era fácil. Uhum. É possível. Porque se as pessoas que têm... E aí tu estava falando assim, a pessoa que às vezes não tem muita escolaridade, não sei o que, mas ele teve um sucesso financeiro, o que ela fez? Ela fez o que precisava ser feito. Aquilo custou alguma emoção para ela? Obviamente que sim, né? Mas ela fez igual. Ela fez, ela teve coragem, ela teve ousadia. E ela vai lá e faz. E aí nós temos na história grandes exemplos disso que nos mostram o quê? Cara, se eu posso, qualquer pessoa pode. Sim, né? exatamente. Tipo assim, se o Barack Obama lá, que era de uma família pobre, do Havaí, não sei o quê, foi preso nos Estados Unidos por 2 mandatos, por que outra pessoa não pode fazer outra coisa? Entendeu? Então, assim, se o próprio Rick Chester, aqui que a gente já deu o exemplo dele, ele vendia água em Copacabana, hoje ele é milionário, ele cobra 160 mil reais a palestra, era o que ele cobrava no passado, quando eu assisti, não sei agora. Então, assim, se o cara pode, por que eu não posso? Por que o Fernando não pode? Porque a gente tem alguma emoção que está nos travando isso. Sim, exatamente, tem um bloqueio. Isso aí. E aí é aquilo que tu vai lembrar, eu não lembro de cabeça, né? Que a gente tem uma emoção que gera um comportamento, que gera resultado. É essa a equação? Isso. Você tem uma emoção que gera um comportamento, que gera uma crença. Na verdade, você começa com a sua comunicação. Tudo começa na comunicação. Que te dá um pensamento, que te dá uma emoção, um sentimento, que te dá resultado. Mas tudo começa na comunicação. E essa comunicação, ela é o que você fala, o que você ouve e como você se comporta com o corpo, que é a não verbal. Então, e aí, se eu estudando hoje, que era a língua, dentro da programação neurolinguística, a gente tem a parte da comunicação, que é a parte da linguagem, né? Então, ele fala ali assim, o quanto tu se comunica justamente para gerar emoção. Isso. Né? Que vai gerar exatamente. Sentimento. E aí o sentimento, ele vai travar ou ele vai alavancar. Sim. E aí assim, mas e não sei o quê. O nosso cérebro só funciona de 2 jeitos. Ou pela dor, ou pelo prazer. Uhum. E aí assim, aquela emoção, ela pode te levar para dor, te trazer coisas ruins. E tu pode usar essa dor, que merda, eu quero sair disso aqui e vou embora. Ou tu pode usar essa dor, meu Deus, que tragédia. Nossa, é isso mesmo. Exato. E se ficar se vitimizando e travar. E simplesmente não fazer o que precisa. Né? Ou tu pode usar o outro lado, que é o do prazer, e dizer, cara, legal, isso aqui me gerou um sentimento ruim, que eu não curti, e eu quero o oposto disso. Então, vou trabalhar para sair da onde eu tô. Exato. Mas tudo isso nos leva sempre para o mesmo lugar, né, Fernando? Sempre. Exatamente. O Tony Robbins, né, que é o pai dos coaches, posso chamar assim. Tony Robbins, vida de guru, Tony Robbins, ele fala o seguinte, que a mudança da sua vida, ela está a 2 centímetros. Muito louco isso. E ele fala 2 centímetros da cabeça. Então, se você tá aqui, ó, eu tô aqui, eu ando assim, ó, na rua, cabeça erguida, eu tô falando uma coisa. Se eu faço isso aqui, ó, eu falo outra. E se eu pego esses 2 dedinhos e faço isso, ó, eu comunico outra coisa. E aí essa comunicação aqui é que já faz a diferença no meu sentimento, na minha emoção. Essa é a comunicação. Então, se eu sou uma pessoa que ando cabisbaixo, ando triste, eu tenho uma comunicação de uma pessoa triste e as pessoas vão observar isso. E o que vai acontecer? Eu vou ter sentimentos ruins, sentimentos tristes, angústias, e os meus resultados vai ser de pessoas assim. Claro. Se eu ando com raiva, eu vou ter sentimentos de pessoas com raiva e eu vou ter resultados de pessoas com raiva. Então, os seus resultados, eles estão inteiramente ligados lá na frente, lá na sua comunicação, no seu pensamento. Então, a comunicação gera pensamento. Por que gera pensamento? Porque, por exemplo, se eu falar aqui agora, galera, pensa aí no elefante de biquíni rosa. Vai vir um pensamento, vai vir uma imagem. E o nosso pensamento é imagem. Nossos pensamentos são imagens. Se eu falo com vocês assim, ó, livro,
Vai vir um livro na sua cabeça, assim, igual uma imagem grande, assim. Aquele livro vai vir. Então, se você leu aquele... Eu só falei livro. E se eu falar um livro famoso, que eu sei que a maioria leu, vocês vão ver, vai ter imagem bem grande do livro. Se eu falar aqui agora assim, ó como a nossa mente é. Se eu falar aqui agora assim, gente, eu queria muito que vocês imaginassem agora uma motocicleta azul. Você vai ver. Vai vir na sua imagem uma motocicleta azul que você viu. Então, por isso que é muito... Programação neurolinguística. Por isso que é muito forte aquilo que eu falo, porque me gera um pensamento. E pensamento, ele vem como foto. Então, é como se eu estivesse tirando uma foto. Isso funciona também para as pessoas auditivas e aquelas que sentem um pouco mais. Eu, tipo assim, isso. Ai, qual é o cheiro que lembra a tua infância? Isso vai gerar uma emoção. Vai gerar uma emoção. Ai, ou boa ou ruim. Pensa numa música que tu gosta. A pessoa vai pensar. Exatamente. Emoção, né? Também e aí essa emoção, ela me dá um comportamento que me dá um resultado. Então, quando eu tenho essa emoção, ela vai me dar um comportamento, ela vai me dar um resultado. O resultado que eu quero está diretamente ligado àquilo que eu pensei ou àquilo que eu falei. Então, se a pessoa levanta todos os dias de manhã e fala assim, nossa, que droga de vida, não aguento mais, trabalhar mais um dia, não aguento. Nossa, ela vai ter pensamentos. Ela vai ter pensamentos de pessoas que são improdutivas, ela vai ter sentimentos de pessoas improdutivas, e ela vai finalizar o dia dela como uma pessoa improdutiva. Por quê? Porque ela tem comunicação e resposta da comunicação. E é por isso que a gente percebe... Isso. Oi? Isso de uma pessoa que fala, ai, que droga, amanhã é segunda. Eu disse, quê? Ai, que droga, exatamente. Amanhã é segunda. Tu tá louco. É a oportunidade. E aí você olha... de começar mais uma vez. É a oportunidade para fazer o que precisa ser feito. Encara as coisas. Exatamente. Tipo assim, eu vou encarar odiar o final a semana e adorar o final de semana, tem alguma coisa errada com a tua vida. Quer ver uma coisa? Né? Que é interessante isso, que a gente está conversando aqui. Gente, isso serve para cair ficha para você que está nos ouvindo aqui, tá? Vou falar uma coisa aqui, duas coisas que eu quero citar aqui, que é muito interessante. Vamos supor que vocês que estão aqui conosco frequentam um templo religioso, seja ele qual for. Seja igreja evangélica, seja igreja católica, seja espiritismo, seja budismo. Não estou aqui falando de religião. Estou falando de um templo religioso onde você serve lá o seu Deus, você faz as suas preces e tudo mais. Tá? Dentro desse templo religioso, você tem um líder. Você tem um líder. Um líder lá, que é o pastor, é o padre. Você tem um líder religioso. O rabino, sei lá o que for. Você tem lá um líder. E aí, isso é muito fantástico. Vamos supor que você é aquela pessoa que frequenta mesmo todo domingo ou todo sábado, não importa. Toda semana você está lá. Toda semana, direitinho. Direitinho. E, mais um detalhe, não vai só você. Vai cerca de 80 pessoas na mesma igreja, no mesmo templo religioso, o mesmo líder, no mesmo horário, ouvindo as mesmas palavras, ouvindo as mesmas coisas. Pergunto para vocês que estão aqui. Por que tem uns que têm uma vida A, outros têm uma vida B? Por quê? Gestão da emoção. Estão ouvindo a mesma coisa, estão frequentando o mesmo lugar, estão com os mesmos ensinamentos, igualzinho, idêntico. Por que uns vão e outros não? É mais ou menos isso aí que você está falando, é mais ou menos como irmãos. Às vezes tem uma família lá que tem 8 irmãos, e aí tu tem 3 que são ultra, mega, poli, bem-sucedidos, vamos colocar nesses termos, e tem os outros 5 que estão sempre brigando, sempre... Ai, o que eu faço? Ai, não sei o quê. São pessoas que vieram do mesmo meio, né? Da mesma família, foram criados da mesma família, do mesmo jeito, mas eles administram de maneira diferente as emoções. Exatamente. E eles trabalham de maneira diferente para ir em busca dos seus resultados. Sim. Exatamente. A Dantas Consultoria está dizendo vibrando a mesma energia. Exatamente. Isso. Né?
E uma outra coisa que atrapalha muitas pessoas ter gestão da sua emoção, é um ponto assim que eu trabalho muito com meus atendimentos, e é coisa que as pessoas não percebem. Você tem que ter muito cuidado, gente, para você não se envolver numa teia emocional. O que é uma teia emocional? São aquelas pessoas que ficam ao seu redor colocando você numa situação onde você não quer estar. Então é aquele pai que faz chantagem. Ô, minha filha, papai te ama tanto, não sai de casa não. Ô, minha filha, não vai trabalhar longe. É teia emocional. Seu pai está te pondo uma teia emocional. Se você tem aquele esposo que olha para você e fala assim, ah, não vai hoje trabalhar, estudar não, fica comigo um pouquinho. Ah, eu tô com tanta saudade de você, não sei o quê, tal. Se você deixar, você entra numa teia emocional. Aquela mãe que olha para a menina e fica falando com a menina, não, minha filha, que isso, você não merece isso para sua vida, não. Só que você quer muito aquilo. E aí você não consegue fazer gestão da sua emoção, porque você quer agradar a sua mãe. Você está numa teia emocional. E é assim que muitos relacionamentos descambam para o abuso emocional. Ó, olha onde eu vou agora. Para o abuso emocional, porque aquele homem ou aquela mulher, muitas das vezes, infelizmente, 90% dos casos, as mulheres, elas entram num abuso emocional. Porque aquelas pessoas que dominam, aquele homem que domina, aquele parceiro que domina, e ele te domina a tal ponto que você não consegue sair daquilo. E aí você nunca tem a gestão da sua emoção. Por quê? Porque a sua vida está entregue a ele. Né? Tu caiu na teia. Mas isso, Fernando, pegando um gancho disso aí que tu tá falando, isso serve para qualquer relação que a gente tenha. Às vezes pode Sim. ser, tu chega para trabalhar e o colega que senta do teu lado, ai, me ajuda. Nossa, meu chefe pediu um negócio, não consegui fazer, mas aí a pessoa já vem contando uma história triste, vem não sei o quê, e aí tu acaba se ralando para ajudar uma criatura que não se ajuda. Exato. Isso, o que acontece? A gente precisa entender que isso se dá em qualquer nível de relação. Pode ser com um amigo, com um chefe, com um colega, com o marido, com a mulher, com o pai, com o filho, enfim, com todas as relações, com o irmão, né? E isso aí é aquela coisa, às vezes é aquela pessoa que não quer que tu seja melhor do que ela, né? Aí a pessoa vai fazer o quê? Ah, eu vou puxar essa criaturinha aqui, vou deixar ela toda, como diz a mulher que eu fiz um curso, toda encalacrada, sabe? Vou deixar ela toda enredada aqui nisso, que daí ela vai ficar onde ela tá e de repente é cômodo para mim ter essa pessoa por perto. Exatamente. O que acontece? Exatamente. A gente fez uma live sobre isso, eu e você, né? Sobre as pessoas que a gente convive, o quanto isso é importante para o nosso sucesso, né? Sim, isso, total. E aí o que acontece? As pessoas que nós convivemos são importantes para a nossa saúde emocional, inclusive. Né? Porque assim, o quanto elas vão nos trazer benefícios ou malefícios, entre aspas, o quanto elas vão me deixar saudável mentalmente e elas vão me gerar emoções positivas, ou o quanto elas vão me colocar para baixo, vão me gerar coisas ruins e vai me deixar pior. São as muletas. Tem alguém falando aqui. Então, o que acontece? Isso aí só nos prejudica. Sim. Né? Porque não nos leva a lugar nenhum. E aí, eu sempre digo que isso aí nos consome uma energia mental para combater. Total. Se tu vai usar o teu lado racional, assim, tá, eu vou fazer igual, eu entendo que essa pessoa não tá no melhor momento, ela é assim mesmo, blá, 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 aquelas coisas que a gente fala para nós mesmos, ok, mas tu vai ter que gastar teu vocabulário ali, teu argumento, teu discurso, para tu convencer teu cérebro, tá, essa pessoa tá errada e tá tudo certo. Então é uma energia que tu gasta para sair do buraco, vamos dizer assim, né? E aí, imagina essa mesma energia para sair do buraco usando para ir para onde tu quer. Imagina que bacana que seria. Sim. Né? Então, a teia emocional é uma merda. Me desculpa. Mas é isso mesmo, é uma merda. E assim, e a gente fica muito próximo de cair nela. A gente fica muito próximo de cair nela. Porque as suas emoções, as nossas emoções são muito particulares. Elas são muito particularizadas, né? E eu tenho, igual, por exemplo, eu e você aqui, igual você acabou de citar aí.
nós somos pessoas altamente produtivas. Nós somos pessoas, eu me considero altamente produtivo. Né? Eu gosto de fazer meu dia render. Ontem até, eu estava aqui em casa, eu não estava bem ontem, não estava legal, não sei porquê, na parte da tarde, eu não fiquei bem. E eu me senti mal depois porque eu não produzi. Mas eu não produzi. Tu não tá com Covid, né? Pelo amor de Deus. Não. Mas assim, eu tô querendo mostrar o quê? Que nós somos pessoas altamente produtivas, né? Então as nossas emoções são de pessoas altamente produtivas, elétricos, né? A gente não gosta de perder tempo, né? A gente gosta de agitação, a gente gosta de fazer e tudo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque senão a gente se envolve na teia emocional de outras pessoas. Não, e assim, se tu tivesse, tu passou mal ontem, vamos dizer, tive dor na cabeça, tive não sei o quê, beleza. O que acontece? Se tu não tem inteligência emocional, tu vai fazer o quê? Nossa, mas eu tô mal, amanhã eu também não vou trabalhar e vou cancelar todos os meus compromissos, não sei o quê. Isso. E aí tu vai atrair pra ti aquilo que tu nem tem. Tu vai começar a sentir o que tu nem tá sentindo ainda. Que às vezes a gente quer um confortinho, né? A Cláudia tá dizendo, a Cíntia é hiperprodutiva, uma inspiração. Obrigada, amiga. Exatamente. Porque a gente tem que produzir. Só que muitas vezes as pessoas que te cercam não compreendem. Não interessa. Faz o que tem que fazer. Tem que fazer, exatamente. Hoje. Achei inspiração em algum lugar. Faz, ué. Pega e faz, não tem jeito. Então, a gente precisa, assim, todos os dias, gente, quando você tem um sonho, você tem um projeto de vida, você sabe onde você quer chegar, você necessita entender que você vai ter que fazer a gestão da sua emoção e você não vai poder parar. Você vai ter que continuar independente das situações. E vão acontecer situações de teia emocional, vai acontecer situações realmente de obstáculos, de problema, de desânimo e tudo. Mas quando eu entendo aonde eu quero chegar, eu vou caminhar e ninguém me segura, ninguém pode me parar, né? Só que vai acontecer uma coisa, que eu já falei em várias lives aqui. As pessoas, seus amigos, parentes, família, esposa, esposo, não vai entender porque não está na mesma conexão, não está na mesma vibe. Não está na mesma vibe. Quando não está na mesma vibe... Oi. Eu quero fazer um gancho contigo. Hoje eu atendi... Fala aí. E aí, eu tô fazendo... Era um processo de transição de carreira que não deu certo, no sentido assim, que a gente viu que a pessoa não estava preparada ainda. E a gente tá reestruturando o escritório que ela trabalha. E tô fazendo uma consultoria no administrativo financeiro. Tá bom. Aí, papo vai, papo vem. E aí a pessoa comentou comigo assim, Cíntia, pois é, tu vê, às vezes eu tenho bastante possibilidades aqui no meu trabalho, tenho conseguido mais clientes agora, no meio de tudo isso e tudo mais. Legal. E ela disse, sabe o que é? Às vezes eu me desanimo, porque eu vejo assim, eu quero comprar uma casa. E aí eu vejo que, se eu conseguir ganhar R$500, perto da casa, daí eu olhei pra ela e disse assim, tá, vamos fazer uma conta, porque a pessoa, né? E eu disse assim, o que vai ter na tua casa? Vai ter banheiro, vai ter não sei o quê. Tá bom. R$500 tu compra quantas torneiras pro banheiro da tua casa? Eu disse, então, tem um objetivo diário. Hoje eu vou comprar as torneiras. Amanhã eu vou comprar o vidro da janela. No outro dia eu vou comprar a fechadura. Quando tu construir tudo, tu vai ter a casa. Entendeu? Que é o que o pessoal fala muito, 1% por dia. Tu não vai chegar, vamos dizer, eu tenho uma meta de fazer uma pós-graduação. Bacana, legal. Só que tu não vai terminar a pós-graduação antes dos 18 meses. Então, qual é a tua meta? A minha meta é concluir a disciplina tal no mês de junho, ponto. E como é que eu faço a disciplina tal? Eu tenho que assistir 50 horas de aula. Tá bom, quantas horas por dia eu vou assistir? 2 horas? Então tá. Então eu tô um pouquinho mais perto do final da minha pós-graduação. É 1% por dia. Sim. Só que o que acontece? Se tu não terminar o 1% hoje, amanhã tu não vai ter 2. Tu vai continuar no 1. E aí eu faço analogia nos treinamentos que eu faço. Eu digo assim, a tua meta, onde tu quer chegar é uma parede. Cada dia tu coloca um tijolinho, que é 1% por dia. Entendeu? Se tu não entender que é assim que as coisas funcionam, a frustração vem. E aí, com a frustração, vem a emoção da tristeza, das coisas ruins, daquela coisa que vai nos deprimir. Exato. Né?
Então, às vezes, esse entendimento de que as coisas são uma construção, às vezes é só uma chavinha que precisa virar. Sim. É só entender assim, cara, hoje eu vou ter que colocar meu tijolinho. Ai, mas ontem eu não consegui colocar porque deu imprevisto. Tá bom, hoje tu coloca 2, tá tudo certo. Mas tem que ter Exatamente. essa percepção. Porque a tendência é assim, não botei hoje, não botei ontem, não botei terça também não deu, bababá, deixa quieto. Deixa quieto. Tu vai deixar a parede pela metade? E aí tem pessoas que têm várias paredes pela metade, não tem nenhuma de pé. Mas tem um monte, porque daí chega lá no dia 1º de janeiro, pula 7 ondinhas, sei lá quantas são, e resolve ter um monte de metas. Aí constrói vários murinhos bem pequenininhos assim. E aí? Não vai chegar a lugar nenhum. Exatamente. Então, esse assunto, gente, gestão da emoção, a gente poderia ficar aqui, igual eu falei com a Lili, a gente poderia ficar uma semana inteira falando. Porque várias vertentes, né? Várias vertentes aí que a gente vai tirar. A gente poderia falar aqui de gestão da emoção com o filho, gestão da emoção com o esposo, gestão da emoção com a esposa, gestão da emoção com a mãe, com o pai, teia emocional. A teia emocional a gente poderia entrar a fundo aqui, como várias pessoas deixam de realizar seus sonhos, porque entra na teia emocional das pessoas, entra na teia emocional do você não me ama, prova que me ama, e aí várias pessoas entram nessa teia emocional terrível, e aí acaba não fazendo o que tem que ser feito, e sendo que você, nesse ponto, é onde eu falo que tem que entrar o que a Cíntia falou no começo. Tem que ser racional. Tem que entender muito claro aonde você quer chegar, e tem que ter muito claro que para chegar lá você vai ter que abrir mão de muita coisa. Muita coisa. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. Eu sempre falo isso às pessoas uma vez, até pra gente estar terminando, que já está quase acabando. Uhum. Passa rápido, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, que as pessoas falam assim, Fernando, uma vez o cara falou para mim assim, eu tenho que acreditar mais em mim, né? Eu falei assim, isso aí, cara, isso aí não é nada. Foi desse jeito mesmo. Isso aí é o mínimo. Isso aí é o mínimo. Ele, como assim, Fernando? Todo mundo fala que tem que acreditar. Eu falei, não, também. Claro, tem que acreditar em você. Eu falei, não, ele falou assim, não, do que você está falando? Eu falei, cara, é muito mais do que isso. Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a estudar? Você está disposto a ler? Você está disposto a correr atrás? Você está disposto a ser resiliente? Você está disposto a perder a amizade? Você está disposto a se afastar de família? Nossa, é isso tudo? Eu falei, ainda tem mais, eu ainda não acabei de falar. Então, acreditar em si é a menor coisa do mundo, é o básico. Acreditar em si é básico. Agora, eu acredito em mim, mas eu estou disposto a isso tudo e um pouco mais ainda que eu não falei aqui? Estou disposto, então agora vai. Vai porque, assim, não vai ser fácil. Fácil não vai ser. Lembra que tudo vai ter consequência, né? Exato. Então, às vezes, assim, eu quero uma casa, tá? Tudo bem, saiba que tu vai ter que pagar o IPTU. Tipo assim. Sim. Tudo tem consequência. Eu vou comprar um carro, tá bom, sabe? Tu tem que botar gasolina depois, pagar o seguro, se bater, tu tem que pagar. Exato. Enfim, as coisas é autorresponsabilidade, né? Total. Então, assim, isso é gestão da emoção. Eu entender o que eu quero e vambora. Vambora. Vai vir vários obstáculos, mas eu vou ter que encarar, vou ter que fazer, vou ter que acontecer. E a gente não tem como fazer isso, não. Cíntia, assim, eu queria que você já fosse se despedindo, né? Pra gente não ser derrubado aqui, porque tá faltando 3 minutos. Então. Se despede aí, deixa seu recado, chama o pessoal para sua palestra, fica à vontade aí. Pessoal, eu vou... Quem não me segue ainda, então começa a me seguir, cintiarodrigues.br. Dia 25 eu vou fazer uma palestra de como ser mais produtivo, tá? E quem não me segue também entra lá no meu link da bio e baixa o meu e-book que é Tenha Mais Tempo Livre. Então, eu fiz um e-book, Fernando, até novidade, tu não sabia ainda, com várias dicas práticas pro dia a dia mesmo das pessoas para fazer o gerenciamento das suas tarefas. Vou lá baixar, tenham mais tempo livre para fazer o que é importante para elas, né? Então, quem não me segue, vai lá, passa a me seguir, entra no link da bio e baixa lá o e-book. Eu fico à disposição sempre. E mais uma vez, obrigada, Fernando. Como sempre, as nossas lives, a gente estoura quase o tempo, né? Então tá tudo Sim, com certeza. Porque flui bem. Muito obrigada, um bom final de semana e
o que precisar, eu tô por aí. Tá ótimo. Não, obrigado você mesmo. Semana que vem, a gente podia, acredito que você vai gostar do que eu vou falar agora, a gente podia fazer uma live só sobre produtividade, você topa? E aí a live é toda sua. Nossa, que E aí eu vou ser aqui o espectador que vou aprender também. E a gente faz mais só sobre esse tema, produtividade, como ser mais produtivo. Aí eu quero que você traga algumas sacadas aí, algumas ideias legais pro pessoal, algumas dicas práticas que eles já saiam da live já conseguindo fazer aquilo, para ser um negócio bem, bem prático. Aí eu acredito que vai ser legal pra gente aí, pra audiência e tudo. Flip chart, eu posso estrear meu flip chart na live. Uau! Uns rabiscos ali. Perfeito. Uns desenhos, alguma coisa, então tá tranquilo. Vamos fazer. Quarta ou quinta, aí a gente conversa depois e agendamos. Então, quem tá aqui ao vivo tem que convidar um amigo para assistir nossa live de quarta. Isso. Né? Beleza, aí você vem com a gente. Vai ter então, gente, semana que vem a gente só vai ver horário e data certinho. Provavelmente é sexta-feira, mas a gente ainda vai ver certinho. Assim que vai dar uma aula mesmo de produtividade. Eu vou ficar quietinho aqui, só aprendendo. Então vai ser um aulão de produtividade. Tá, combinado. Tá tudo certo. O tema da live já até tenho. Como ter mais tempo livre. Pode ser? Claro. O tema do seu e-book. É isso aí, podemos usá-lo como base e vamos embora. Show. Tá? Perfeito, então. Combinado, já tá combinado, então. E fica tudo certo. Então tá bom, gente. Gratidão aí, todo mundo que ficou com a gente. Vou encerrar aqui, porque eu não gosto que o Instagram fica me derrubando, porque ele é sem educação. Eu não sou. Então, gratidão por vocês estarem com a gente. Eu vou deixar essa live salva do IGTV. E depois, Cíntia, eu vou baixar ela e eu te mando para você colocar lá no seu canal. Tá bom? Que eu sei que você coloca todas as lives lá. Coloco todos no Tá bom? tá? Aí eu te mando. Para todo mundo. Um beijo. Você também. Tchau, tchau. Tchau.